Olá, eu me chamo Matheus Queiroz e estou aqui para apresentar o trabalho da Isabela Lopes no projeto de Super Games Mirim, o jogo da Árvore dos Seres Vivos. Antes de tudo, é preciso falar do que fundamenta o jogo da Isabela e de todos os demais jogos do projeto Super Games Mirim. Todos os games são fundamentados na matemática a partir da teoria dos grafos, a qual por sua vez engloba o conceito de árvore heurística que a Isabela usou para criar seu jogo. Nesse sentido, todo o desenvolvimento foi ludificado, além de ser auxiliado por graduandos de design, biologia e música. Mas afinal, o que é um grafo? Grafo é uma estrutura capaz de relacionar informações em um conjunto. Esses dados podem ter direcionamento ou não, e não há também um sentido claro de centralidade. As informações podem se conectar de diversas maneiras. Para ficar mais claro, darei um exemplo de grafo bem recorrente nas nossas vidas: as redes sociais. No Facebook, as pessoas se conectam simultaneamente. Não há um direcionamento na relação entre dois amigos. Por outro lado, no Twitter, pode haver direcionamento a partir do momento que um indivíduo pode seguir alguém sem ser seguido de volta. Nesse caso, a direção é de indivíduo A para indivíduo B, pois o indivíduo B não restabelece relação de volta com o A. Caso o B decida seguir A de volta, a relação perderá o direcionamento, assim como são as relações de amizade no Facebook. Outro exemplo que esclarece bem do que se trata um grafo é o Google. Ele é um grande centro de informações capaz de direcionar o usuário pela rede virtual quando esse clica em um link. Nesse sentido, pode-se afirmar que a árvore heurística se trata de um grafo direcionado. As informações seguem da raiz para as folhas. Além disso, o desenvolvimento dessa estrutura pode ser feito de maneira lúdica. Dessa forma, foi possível que a Isabela expressasse e participasse ativamente da criação do jogo, tendo em vista sua capacidade de entender e regular o seu processo de aprendizagem, a metacognição. Assim, a elaboração da árvore heurística serve também como uma ferramenta para mensurar o aprendizado a respeito de um determinado tema, como, por exemplo, os seres vivos, assunto escolhido pela Isabela para a temática de sua árvore. Além do mais, é importante frisar o papel da interdisciplinaridade na elaboração do jogo. Para compreender melhor a respeito do tema dos seres vivos, a Isabela trabalhou com o graduando em biologia Leonardo Brum, que a auxiliou em conhecimentos acerca do tema seres vivos para a distribuição classificatória das informações selecionadas e incluídas no desenho das árvores heurísticas. Esse desenho foi feito à mão pela própria Isabela, mas o processo de virtualização da imagem criada foi feito pela graduanda em design Juliana de Lima. Quanto à trilha sonora, eu, Matheus Queiroz, graduando em composição musical, fiquei encarregado de, a partir da temática da árvore, criar a música do jogo. Por meio desse contato com diversas disciplinas, a Isabela foi capaz de correlacionar esses distintos saberes e compreendê-los de forma interativa e imersiva. A árvore da Isabela foi elaborada a partir de uma lista de seres vivos de acordo com seus grupos e também respeitando a sequência evolutiva. Conforme foi citado anteriormente, ela teve a ajuda do graduando em biologia Leonardo Brum, o qual lhe instruiu sobre as características da árvore filogenética. Essa árvore representa relações e padrões de ancestralidade, ilustrando as relações evolutivas das espécies e seus grupos. Usou-se a árvore filogenética para classificar os organismos de acordo com seu grupo e origem ancestral. O ponto inicial da árvore, que é a raiz, representa o ancestral comum, do qual se derivam os variados grupos representados, seguindo pelo tronco e chegando até os galhos. Quanto mais acima da árvore estiver a espécie, mais ela recebeu aquisição de características que as debaixo não possuem devido ao seu grau de evolução. Quanto à música, a partir da perspectiva da Isabela a respeito das evoluções dos seres vivos, eu elaborei uma trilha sonora a qual evocasse, sem perder a delicadeza, o que há de exótico e fantástico na vida. Para tal,
a escolha dos instrumentos foi feita de maneira que a música soasse o mais leve e natural possível, e a técnica composicional aplicada transmite ao ouvinte uma ideia de esplendor e encanto. Vale destacar que a música ainda está em desenvolvimento, portanto, o que será ouvido no final dessa apresentação ainda é um rascunho da composição que será a trilha sonora do jogo. Por fim, terminada essa explicação toda, vamos assistir à própria Isabela Lopes falar a respeito da sua criação e, em seguida, ouvir a música feita para essa. Olá, me chamo Isabela e participo do curso de extensão da UFRJ do grupo de Super Games Mirim. Estamos trabalhando em um jogo, a Árvore Heurística. Cada um ficou com um tema para a sua árvore. Eu fiquei com o tema dos seres vivos. A escolha do tema foi pensando em como fazer o desenho. Primeiramente, peguei uma imagem da internet para representar a minha árvore, mas logo após fiz o desenho à mão. A minha ideia de jogo é escolher um dos seres vivos e montar uma árvore. Na árvore inicial tem 5 tipos de seres vivos: animais, plantas, fungos, protistas e moneros. Cada galho está representando uma seta apontada para o ser vivo. Para as demais árvores, foi colocado diferentes espécies de cada atributo. Para a produção da árvore, contive a ajuda do Leonardo, que me ajudou na listagem dos seres vivos, do Matheus, que está fazendo a trilha sonora, e a Juliana, que fez os desenhos. Estou gostando bastante de participar desse projeto.